Mauro Munhoz, a obra que a gente visitou com ele foi o Museu do Futebol, ali no estádio do Pacaembu, que inclusive o estádio do Pacaembu agora também está passando por umas polêmicas de privatizações, enfim. A gente pode falar disso depois. Mas o Mauro Munhoz é arquiteto formado pela FAUSP e mestre pela mesma escola na área de estruturas ambientais urbanas. É ao lado de Liz Calder, um dos criadores da FLIP, da Festa Literária de Paraty, uma ação da Associação Casa Azul, da qual é diretor-presidente. Entre as ações de permanência da FLIP, destaca-se a qualificação da Praça da Matriz de Paraty, que lhe rendeu o prêmio da Associação Paulista de Crítica de Artes em 2012, na categoria Urbanidades. Projetou o Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e é membro permanente do Fórum Ibero-América, criado por Gabriel Garcia Marques e Carlos Fuentes, a fim de reunir líderes e formadores de opinião para promover a reflexão e o debate sobre os desafios comuns à América Latina, Portugal e Espanha. Mauro. Bom, queria antes de mais nada agradecer ao Marco, né, por essa construção impressionante aqui do curso e que está aqui nesse lugar, e ter me convidado, né, para fazer o módulo do Museu do Futebol, que foi um aprendizado para mim também, nessa parte do contato, de transmitir para os alunos as experiências que a gente acaba aprendendo muito. E aí eu acabei de me lembrar de uma coisa que o Artigas, né, que é o professor Artigas, que a gente teve uma sorte muito grande ali, né, formados nos anos 80, de trazer os professores de volta, o Paulo Mendes, o Artigas, e o Artigas ter orientado o nosso trabalho de graduação. E aí, nesse momento, eu me lembrei de uma coisa que foi muito importante, que talvez ajude a gente a formular uma outra pergunta que possa responder essa pergunta que o Marco desafiou nós todos para construir. Eu lembro que a gente estava se formando num ano tão difícil quanto esse ano que a gente está vivendo agora, né? A gente estava no auge da crise da dívida externa brasileira, o país estava totalmente desestruturado, uma inflação absurda, e a gente com aquela formação muito qualificada na FAU, justamente para a gente enfrentar a cidade como lugar, como espaço público, e saindo para a vida numa situação, e agora, o que nós vamos fazer? E eu me lembro de caronas que eu dava para o professor Artigas, da FAU até o IAB, onde ele tinha escritório, e conversando sobre isso, e agora? O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer nos próximos anos da arquitetura? E o Artigas falou o seguinte: olha, eu aconselho você a conhecer um bom serralheiro, um bom carpinteiro, um bom pedreiro, e começar a exercitar as artes e os ofícios do território. Isso foi uma coisa muito profunda. E ele falou uma coisa que é o seguinte: toda casa tem uma porta que dá para a rua. Projeta essa porta como quem está projetando a cidade, né? Então ele estava dando o recado, assim que a gente entendeu, de que mesmo nas circunstâncias adversas, a gente não pode perder essa noção. E aí eu acho que essa circunstância aqui é muito simbólica, né? O Marco escolheu a Ladeira da Memória. Esse obelisco que está aqui foi feito de pedra, de cantaria, por um artífice, né? O mestre Vicente, e que foi a primeira obra não utilitária. Isso eu li na Wikipedia ontem. Foi a primeira obra não utilitária que foi feita em São Paulo, para justamente celebrar, né, quem estava com a responsabilidade de governar, para
representar a questão do zelo que é preciso ter com o espaço público. Né? Hoje a gente sabe que as estruturas elas têm uma vida. Por exemplo, mesmo essa daqui, ela foi, a Ladeira da Memória, ela foi construída em 1814 e ela foi restaurada 100 anos depois, um pouco antes das comemorações do centenário da independência. Né? Em 1918, que o Vitor de Bugrá foi contratado para fazer esse arranjo super bonito, com o José Vatti Rodrigues, que fez a parte dos azulejos, da parte artística, tudo em torno desse marco que tinha sido colocado 100 anos antes. Essa ideia de temporalidade, de história, de raiz cultural e de permanência na impermanência. Né? Eu acho que essas questões a gente podia circular, deixar como provocações para a gente pensar essa missão da arquitetura. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer os projetos residenciais, que era o que se podia fazer, e desse jeito mesmo. Minha primeira contratação foi para fazer uma churrasqueira. Essa churrasqueira virou a gente falou, então tem que cuidar do entorno, então tinha que cuidar do que tinha em volta da churrasqueira. A churrasqueira virou um pavilhão de jogos que acabou virando um anexo de uma residência. Né? São coisas que nós, como arquitetos, íamos mostrando o que podia se fazer com o território. Nessa experiência aí foram algumas décadas, né, de até chegar a Escola do Mar, a Flip, o Museu do Futebol, que são algumas experiências da escala mais do lugar público, né, do espaço público. Agora, foi muito boa essa experiência, com essas perguntas na cabeça, ter passado por essas questões de lidar com a questão da escala menor, do doméstico, da casa. A casa que, no fim, historicamente foi um espaço de experimentação da arquitetura muito grande para os arquitetos nossos de São Paulo. Né? Por quê? Porque tinha uma coisa que me inquietava naquele momento, que era uma coisa que a minha geração tinha que inovar, que era quebrar um paradigma de que quanto mais participação e palpite o futuro habitante do território que vai ser transformado pela arquitetura, não importa se seja uma casa ou se seja um espaço público. Os elementos identitários, as necessidades objetivas e subjetivas daquele futuro habitante, a gente tinha que aprender a lidar com isso e sair de uma forma de entender esse problema, que eu acho que é um problema essencial da arquitetura, que é aquela coisa: se eu der muito espaço para esse futuro habitante dar palpite, eu vou tirar espaço do meu trabalho de arquiteto. E aí a gente foi construindo uma coisa de entender que a gente pode, como arquiteto, criar uma circunstância, um jeito, um método, através de ritos culturais que a gente cria na conversa com esse futuro habitante, que quanto mais espaço esse habitante tem para expressar suas necessidades objetivas e subjetivas, mais espaço a gente tem para fazer o nosso trabalho, inclusive autoral, autoria coletiva. Provavelmente, a arquitetura é sempre uma autoria coletiva. E eu acho que essa é uma questão que é um problema para a gente, né? E a pergunta que ficou durante todo esse tempo, a gente conseguiu experimentar e descobrir maneiras de criar esses ritos para, por exemplo, as casas. Como que ia ser? Durante essas décadas de fazer casa, a gente estava perguntando como é que vai ser para a gente poder dar visibilidade para os elementos identitários de coletivos maiores, para a gente poder ter isso como componente participante das soluções que a gente ia dar para os espaços públicos. Eu acho que essa questão é importante. Hoje a gente vê, por exemplo, lá na Escola da Cidade, a gente está fazendo o projeto da nova unidade do Sesc Campo Limpo.
E ali tem uma oportunidade super interessante que a gente pôde fazer com um grupo, fazer uma pesquisa etnográfica que o SESC está fazendo em parceria com a Escola da Cidade, da população do Campo Limpo. E é uma coisa impressionante a potência cultural das ações que aquela população na periferia tem consolidada. Agora, o desafio é o seguinte: como que a gente já está conseguindo fazer uma coisa que eu chamo de leitura e escuta territorial. Escuta é uma coisa mais direta, uma audiência pública é uma escuta. A leitura é uma coisa mais complexa, que ela é feita através da lente dos especialistas, a lente do arquiteto, do urbanista, do etnógrafo, do antropólogo e por aí vai. O psicanalista está entrando agora nessa coisa de maneira muito interessante. Agora, o grande desafio é como que a gente lida com isso, como é que a gente projeta tendo esses dispositivos de entrar em contato com a população, como que a gente intercepta essa coisa complexa que é aquilo que você projeta hoje para uma coisa que vai ser usada daqui a 5 anos, né? Eu acho que essas são as questões que eu queria deixar aí para a gente construir essa pergunta coletivamente.